Vamos ler alguns versículos, uma história bem conhecida, espero que seja bem conhecida de todos. Lucas 15, a partir do versículo 11, e disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte na fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e pônde-lhe o anel no dedo, na mão, e a alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Esta parábola, o Senhor Jesus estava falando aos publicanos para mostrar o que era, né, a graça de Deus, porque eles murmuravam contra o Senhor. E nós estamos vendo, ele está falando aqui de 2 filhos, né? Esse mais novo e o mais velho. O mais velho, na verdade, é uma figura deles, dos judeus, que achando que faziam, né, cumpriam o mandamento. Até o mais velho disse: há tanto tempo estou contigo e eu nunca transgredi o teu mandamento. E nunca me deste um. Só que o sentimento dele era isso, né? Que ele disse para o pai. Versículo 29, né? Mas respondendo o mais velho, né, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então o sentimento dele, ele não tinha sentimento para o pai. Ele tem um sentimento egoísta. Pai, eu te sirvo há tanto tempo, nunca transgredi um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para a gente comer junto, pai. Não, para alegrar com meus amigos. Então aquilo que o filho mais novo, na verdade, tinha feito, o sentimento do coração, era o mesmo os dois lá no princípio. Só que um fez isso, vamos dizer assim, descaradamente, podemos dizer, né? Pai, dá-me a fazenda, a parte da fazenda que me pertence. O pai deu, depois de uns dias ele foi fazer aquilo que ele tinha no coração, que era ir embora e divertir com os amigos dele. Aquilo que o outro também tinha no seu coração, só que não fez. Ele religiosamente ficou lá coberto, com a capa daquele que era um filho obediente, que nunca transgrediu, mas não tinha um sentimento para com o pai. E vamos ver esse filho aqui, que foi embora, pensar que esse jovem, não sei que idade que ele tinha, mas é o mais novo, né? Ele vai embora da casa do pai, o lugar onde ele tinha tudo. Ele tinha o pai que se apresenta aqui, o pai era rico, né? Tinha servos, tinha um gado, tinha tudo. E ele tinha tudo com o pai dele. E ele tinha, acima de tudo, o pai, né? Não somente o pão, como ele vai falar lá, meu pai, os servos dele têm pão em abundância, né? Ele tinha tudo, né? Mais do que tudo isso. E ele tinha algo que ele não entendia, que ele não sabia ainda, né? Ele tinha que passar por algo para entender que ele tinha o amor do pai, que ele não viu. E aqui ele pega, vai embora, versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Eu acho interessante que, pensando em Adão, nós vemos que Deus fez todas as coisas lá no Éden, tudo em perfeita harmonia, né? Fez inclusive essa restauração que ele havia feito em Gênesis 1, colocando todas as coisas, toda a lei da natureza em perfeita harmonia, né? Para que tudo funcionasse em ordem. Regou essa terra, plantando ela com vida, com animais, com tudo. Deixou tudo em ordem. Estava tudo naturalmente, por assim dizer, perfeito. Tinha feito os animais, os peixes, as aves dos céus. E daí, ele de uma forma exclusiva, ele fez o homem. Teceu ele do pó da terra. E estava pronto, né? Vamos ler o versículo lá em Gênesis 2, versículo 7. Aqui em Gênesis 2 a explicação como ele fez o homem, né? Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele estava pronto ali, como os animais que foram criados e já estavam com vida, né? Algo distinto, né, aconteceu aqui. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Algo distinto, né, aconteceu na natureza, diferente de todos os animais. Quando ele fez esse homem, deu vida para ele também, né, deu, como Paulo fala, o primeiro homem da terra, né, ele chama de animal. O primeiro é o animal, o segundo é o último, é espiritual. É esse homem aqui. O que ele tinha? Ele tinha ânimo, né? Animal vem da palavra de ânimo.
Todos os animais tinham ânimo, né? Como ele fez anteriormente ali, aves dos céus, fez os peixes, os animais da terra, enfim, todos ele fez e deu vida para ele. Eles têm ânimo, né? Um cachorro, qualquer coisa, qualquer animal tem vida, ele tem ânimo. Mas o homem, ele não é contado nessa criação. Por quê? Porque Deus o fez um animal, né? Que tenha ânimo, né? Igual, só que ele é distinto porque Deus soprou nas suas narinas, o próprio Deus soprou, que isso ele não fez em nenhuma outra criação dele, algo distinto assim. Só com o homem ele fez isso. Para o quê? Para que o homem fosse colocado, no capítulo 1, versículo 26, né? 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então o propósito de Deus, fazendo esse homem, né, assoprando nas suas narinas, ele estava fazendo isso para colocar o homem a sua semelhança aqui. Ou seja, quando diz a imagem e semelhança de Deus, o homem aqui na terra, Deus estava colocando ele como representante dele aqui. Ou seja, o homem era visto como Deus aqui nesse mundo. Era cabeça, como nós já lemos na reunião anterior, cabeça dessa criação. Tudo estava sujeito, né? Governe ele, ou tudo se sujeite a ele. Os animais, os peixes, a ave do céu, tudo, a terra, tudo estava debaixo do poder dele, vamos dizer assim, né? Da autoridade dele. E colocou ele e soprou em suas narinas. Inclusive aqui, né, nesse ato aqui, nós encontramos a origem, né, da imortalidade da alma. Por isso que o animal morre, acabou, ele perece, não é verdade? O cachorro, não precisa ter medo quando o cachorro morre. Onde é que ele está? No céu dos cachorros? Não. O cachorro morre, como todos os animais, a palavra fala, eles perecem, né? No sentido que acabou a vida dele, acabou ali. Nasceu e morre, o tempo dele é realmente um animal somente. Tinha vida, tinha tudo, o seu instinto natural que Deus deu, né? Que muitos chamam até de inteligência, que às vezes é mais perto que o homem. Ele morre e acaba ali. Agora o homem é distinto aqui, porque Deus assoprou do fôlego, né? Do sopro dele, assoprou na narina do homem, e o homem passou a ser alma vivente, e passou, na hora que Adão foi criado, né? Ele foi criado adulto, né? Logicamente, e ele sabia falar, ele sabia discernir, ele sabia ver, ele sabia tudo. Por assim dizer, Adão foi o homem mais inteligente aqui da terra, se vocês querem saber. Deus deu sabedoria aqui nesse mundo para ele. Ele deu nome aos animais, né, a sua criação, e ele era, logicamente, também posso dizer, que perfeito, né, assim, na sua aparência. Ele não era aquele troglodita que se aparece na pré-história, né, o homem, aquela coisa. Não, ele era um homem. Até Eva, né? Falar como homem agora, Eva era a mulher mais bonita que existiu na face dessa terra, foi Eva, que Deus fez ela. Então, soprando, né, o fôlego de vida nas suas narinas, ele passou a ser essa alma imortal, porque ele estava relacionado diretamente agora com Deus. Ainda que seu corpo viesse à morte, a sua alma não morre. O homem tem uma alma que ela é imortal.
E esse foi o versículo, inclusive, que o irmão trouxe, quando fala ali, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, né? E ali, inclusive, ele está falando do fato, e não do tempo, né? Não é questão de tempo, é do fato. Só que é o seguinte, que todos também que não creram, eles também receberão seus corpos e um dia eles vão comparecer perante um tribunal, só que não para a bênção como nós. Eles vão comparecer diante dessa pessoa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Porque Deus assoprou em suas narinas. E nós, irmãos, até como criação, nós somos responsáveis diante de Deus. O homem pensa que ele não tem nenhuma relação com Deus, ele não tem compromisso, por assim dizer, com Deus. E faz, inclusive, de si mesmo um ser desconectado, vamos dizer assim, desconectado com Deus. Ele prefere vir no macaco, de qualquer coisa, do Big Bang, e, enfim, das larvas da água, menos de Deus. Mas aqui nós encontramos aonde que teve a origem o homem? Em Deus. Tem um versículo que nós lemos esses dias atrás, lá em Limeira, Eclesiastes 10, né? 12, perdão. Eclesiastes 12, ele está falando do homem indo à morte, né? Indo ao pó. Daí ele fala assim no versículo 7, né? Ele começa a falar do homem se degradando, né? na sua permanência aqui nesse mundo, ele voltando à morte, ou indo para a morte, voltando ao pó. Versículo 7, Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui ele não está querendo dizer que todo homem está salvo, está vendo? Está salvo, porque vai voltar para Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Deus um dia deu vida para o homem e deu espírito para ele, que é de Deus, Deus deu para ele. E esse espírito um dia vai voltar para Deus outra vez. Ou seja, o homem, queira ou não, ele vai se apresentar diante de Deus. Só que, um versículo em 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo colocando a nós, os crentes, ele está tratando, está falando dos santos aqui, né, dos salvos, mas ele fala, essa ordem, né, que ele fala aqui, espírito, alma e corpo, os três, né, que, na verdade, o corpo, alma e espírito é uma pessoa só, na verdade, nós somos isso, né, isso pode dizer, esse, né, que nós estamos vendo aqui, cada um de nós. Nós temos nosso corpo, alma e espírito. Essa alma e espírito também não são duas pessoas, não, é uma coisa só que a alma onde reside todos os nossos sentimentos, né, todas as afeições, nossas emoções. Agora o espírito é a parte que nos toca com Deus. Por isso que lá em Eclesiastes fala, o espírito volte a Deus, que o deu, porque o espírito é a parte que Deus comunica conosco. Paulo fala assim, o espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não fala que é com a nossa alma, porque é a parte estável do homem. Não é a alma, porque se fosse com a alma, nós estamos roubados, porque nós estamos vendo que a nossa alma é aquele que um dia nós estamos felizes, outro dia nós estamos tristes, e assim é onde habitam os nossos sentimentos. Por isso, basear as coisas de Deus em nossos sentimentos, não pode na nossa alma, porque nós fazemos isso aqui. Né? A nossa posição é uma coisa, nossa condição aqui é outra. Então, nossa condição na alma, a gente vê que a gente está... Por isso que a palavra tem que ter seu lugar.
Então esse homem, né, que um dia vai se apresentar diante de Deus, Deus vai ressuscitar ele dos mortos, porque ele vai entre o corpo, alma e espírito, eles vão se apresentar diante de Deus para dar conta. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E esse Adão, nós vemos que, vamos voltar no nosso capítulo lá de Lucas, versículo 13. Lucas 15, versículo 13. E poucos dias depois, o filho, ajuntando tudo, foi embora. Adão, poucos dias depois, ele deixou esse lugar, em desobediência. Tomou tudo aquilo que era seu e botou perdição. Mas Deus, versículo lá de Efésios 2, né? Quando fala, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos Deus vivo, ele fala, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, daí ele vem falar de salvação. Então Deus, vendo isso aqui, o homem caído, no seu muito amor, ele vai buscar. E esse filho aqui, ele foi embora e Deus foi o quê? Né? Fazer algo, porque o que ele tinha, ele perdeu rapidinho, né? Nós vemos que do versículo 13 ao versículo 14, nós vemos que muda completamente a cena, rapidinho, ele gasta tudo que ele tinha, e Deus fez algo aqui. Veio, né? Diz aí que veio uma fome, não é isso que... 14, e havendo gastado tudo, o que aconteceu? Houve naquela terra uma grande fome. Por quê? Por causa dele. O amor, né, de Deus buscando, sabe, usando as circunstâncias para alcançar esse filho pródigo, né, que é o Gastão, né? Foi lá e gastou tudo. E ele, passando necessidade, ainda assim, ele buscou todos os recursos que ele tinha aqui, naquele lugar. Foi lá se agregar a alguém, tentando ajuda onde? No homem. Foi buscar ajuda no homem. O que o homem tinha para dar para ele? Nada. Mandou ele fazer o quê? Apacentar porco, mas não deu nada para ele. Ele foi lá apacentar e desejava ainda a comida das alfarrobas, né, ele também não tinha, nem isso ele tinha. Lá nesse lugar, quando ele reconheceu o seu estado, vendo ali as circunstâncias forçando ele a chegar ao ponto tal dele lembrar do pai dele. Agora ele vai lembrar do pai, né, no versículo 17, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Viu o estado que ele estava. Primeiramente, ele viu, reconheceu o estado que ele estava, e daí ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. É interessante que o arrependimento, né, o sentimento que é criado quando Deus vai tratar, é reconhecer o estado e uma coisa muito importante. Pecou perante o céu. Esse é o verdadeiro arrependimento, é aquele que toca os nossos corações, né, que chega ao coração para saber que pecou contra Deus. O Salmo 51, quando Davi ele está arrependido, o Natan tinha falado com ele sobre o pecado dele com Batseba, ele fala, contra ti pequei, contra ti somente. Ele pecou contra Deus. E naquele salmo ele vai falando do que ele havia feito, e ele não cita o nome de Batseba.
ele não cita o nome dela. Porque eu fiz isso, ele fala. Embora ela tinha culpa no cartório, como diz no ditado, né, com ele também, mas ele não cita o nome dela. Ele fala, eu pequei. E aqui nós estamos vendo esse homem aqui, eu pequei. Ele não bota a culpa se o irmão dele fez não sei o quê, ou seu pai, talvez ele não visse o amor no pai, ele não fala nada disso. Ele cai ao sentimento. E esse é o verdadeiro arrependimento, é aquele que nós nos colocamos diante do Pai, pequei contra o céu. E só falar não adianta nada. Né? Ele falou, eu vou levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu vou dizer, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Bastava isso, o arrependimento, ele ali falando pro ar, assim? Não, ele levantou e foi para o Pai. Então nós devemos entender que Deus está, que nós vamos ver aqui a figura do Pai, né? Vamos ler o versículo. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então Deus está com os braços abertos, né, que podemos dizer assim, esperando um pecador vir ao seu encontro. Qualquer movimento, né, qualquer movimento do pecador para com Deus, né, de arrependimento, Deus está muito mais próximo do que ele possa imaginar. Às vezes ele pensa, que nem o filho aqui falou isso, né? Na hora que ele pensou em chegar lá para o pai, ele falou, eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros. Daí ele foi, na hora que o pai abraçou ele falou assim, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E para aí. Ele não fala, trata-me como um dos jornaleiros. Por quê? Porque o pai abraçou, beijou ele. Ele sabia que ele não podia ser um jornaleiro, era filho dele. Não é verdade? Não é isso que ele faz aqui, né? No versículo 21. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado seu filho. Só que ele não fala, trata-me, como ele disse lá outrora. Então, aquilo que nós pensamos de Deus, quando somos movidos a Ele, nós vamos ver que quando nós estamos diante dEle, nos braços dEle, Ele é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. O amor de Deus, né? Ele é como aqui, ele abraça, né? Ele abraça e nos dá tudo aquilo que ele tem. Nós vemos que nós somos participantes. E como que nós poderíamos dizer, né? Trata-me como um. Não, filho, né? Relação, filho aqui. E nós vemos que o pai, depressa, não é isso que fala isso? Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde um anel no dedo, na mão, e alparca nos pés. E trazei o quê? O bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Depressa. Deus quer arrependimento? Sim. Deus quer o arrependimento. Ele quer o tratar, né, com a pessoa para arrependimento. Mas uma vez feito isso, depressa Deus quer mudar a cena e vamos nos alegrar e vamos matar o bezerro cevado. Tudo aquilo que o pai tinha preparado para uma ocasião especial era um momento. Então, depressa, o filho falou, não precisa falar mais, chega, né, de falar isso aí. Não. E a palavra mostra, né, para nós que Deus em Cristo, né, lançou, né, os nossos pecados no esquecimento, como nós falamos agora há pouco, que Cristo na cruz levou sobre si os nossos pecados para nunca mais
ter que tratar com isso outra vez. Graças a Deus, pecado na nossa vida, Deus colocou fim. Então, aquilo que nós passamos hoje aqui, com respeito a pecado, o que é? Governo de Deus trabalhando conosco, em amor, tratando conosco aqui. Mas o dia que nós estivermos diante dele, não vai ter essa palavra lá. Quando nós falamos agora do tribunal, nós vamos estar com ele vendo, né, toda a trajetória, desde quando nós nascemos, a trajetória da nossa vida, e tudo aquilo que se refere a juízo, que merecia juízo, nós vemos que esse homem pagou tudo para nós. Então, na cruz, né, lembrar que esse custo, vamos chamar esse versículo 23, o bezerro cevado, esse reservado, Deus tinha reservado. Cristo foi o reservado de Deus para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Nós jamais, por nós mesmos, né, estaríamos sentados miseráveis, sem ter o que comer e lamentando da sorte. Esse é o estado do homem. Eu acho que ele está com tudo aí, né? Está dono da bola. Mas, na verdade, é um miserável sem ter nem o que comer. Porque nós estamos falando aqui de coisas celestiais, né? Coisas divinas, que o homem está privado. Né? O homem está privado por causa dos seus pecados, né? Ele está privado dessa comunhão. Mas Cristo veio para dar a vida por cada um de nós e morreu, né, para a verdade, por todos, como João fala, mas aqueles que nós vemos que têm vida, né, que são salvos, não todos, mas ele deu a vida dele por todos. Mais um versículo, está acabando já o nosso horário. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse é o início, né, dessa comunhão restaurada com o Pai. Colocado diante dele em verdadeira comunhão e começaram a alegrar-se. E nós vemos que agora em diante eles estão comendo e havia música, ou seja, alegria naquela casa lá dentro. E o filho pródigo, que outrora há pouco estava lá sem nada, miserável, estava na casa do pai, dentro da casa, celebrando e se festejando, né, com a comunhão do pai, com a alegria do pai de receber na sua casa. Deus se alegra, né, ele está falando isso por causa da alegria. Ele está citando 3 parábolas aqui, né? A parábola, primeiramente, que foi da ovelha perdida. Ele fala que, assim, a alegria diante dos anjos, né? No céu, diante dos anjos. E depois, ele cita a parábola da dracma perdida, mostrando a alegria também de achar. E aqui nós encontramos o filho voltando para casa. Então é graça aqui, que a primeira é a graça que vai buscar, né? Porque o pastor ele vai lá buscar a ovelha que está lá presa, ele vai lá e resgata ela, põe nos seus ombros e volta com alegria. É a graça que vai buscar. A segunda, a dracma, que é a mulher que tinha perdido a moeda, nós vemos que ela acende uma luz e varre a casa até encontrar a dracma. É a graça buscando, independente do homem. Porque a ovelha está lá berrando. Nós vemos uma ovelha perdida, se alguém já viu, ela fica gritando, né? A dracma não tem como falar nada. Está no escuro, não sabe aonde. Mas a graça traz luz, varre, traz a moeda para a luz e fala, achei. Chama as vizinhas, vamos alegrar que eu achei. E aqui nós vemos, é a graça operando para que retorne. Né? Isso é maravilhoso. Retornar para Deus. Quem de nós, né, poderíamos fazer isso? Voltar.
Eu digo voltar, nós nunca, não que estivéssemos já nessa posição, aqui é uma parábola somente, mas ir a Deus. Quem de nós teríamos vida, né, para ir lá, voltar, levantar? Nossos pecados iam deixar nós sentados naquele lugar sem vida. Mas graça vai, como nós vemos em Efésios, dar vida, né, como fez com Lázaro, dar vida para ele, para que ele saia, né, Lázaro, né, sai do sepulcro, vai dar vida e ele vem. Então, irmãos, isso é graça para a salvação. Nós estamos encontrando essa parábola, né, graça para a salvação. E sentimentos de justiça não tem lugar aqui. Nós vemos um filho mais velho, né? É justamente, sentimento de justiça. Nunca eu fiz isso, nunca. Esse aí desperdiçou, eu não fiz isso. Entrou na casa? Não. O seu sentimento não deixa ele entrar, nem ele. Ainda que o pai está falando, entra, ele fala, não vou entrar. Então a justiça própria é a coisa pior que tem para um ser humano. O irmão Lineu falou uma coisa interessante, que lei, né, quando se fala de lei, não é somente a lei, mas é lei. Lê um versículo só, vou terminar, prometo que termino daqui 5 minutos. Um versículo só em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem aí está dá, né, mas não é. Vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, toda a justiça que vem de lei, que lei? É uma lei que eu mesmo posso fazer para mim mesmo. Nós não somos, né, achados dentro dessa casa quando nós temos esse sentimento, né, de achar que alguma justiça minha vai me colocar diante dele, ou tendo justiça diante dele. A graça, ela anula o homem e coloca Cristo como sendo o centro de todas as coisas. E assim a salvação é o princípio dessa graça. O conhecimento da graça, o princípio é a salvação. Conhecemos a graça primeiramente pela salvação, quando nós encontramos em Cristo justiça de Deus para nós. Podemos dar graça?